Realização Band Triângulo e Band FM. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Sem noção, um idoso de 79 anos é agredido dentro de ônibus. A mulher que teria atacado o senhorzinho ainda enfrentou a polícia. Estabilidade no serviço público. O concurso da Prefeitura de Uberlândia abre 170 vagas com salários de até R$ 9.900. Traiu o chefe. Funcionário é suspeito de furtar picanha no supermercado onde trabalhava. Dia dos Namorados, lojas aguardam os apaixonados atrasadinhos. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Band Zap. Hoje é quarta-feira, 11 de junho. Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, agradecendo o carinho da sua audiência. Já é quarta-feira ou ainda é quarta-feira? A gente descobre isso durante o programa que está só começando, do jeito que você já sabe. Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o Band Zap está liberado aí para você, então, comentar os assuntos de hoje, participar do nosso quadro Médico do Povo. Aqui você tem voz ativa, tá bom? Lá na internet a gente está ao vivo no YouTube da Band Triângulo. Já se inscreve lá no canal. Tá? Fica toda a nossa programação à sua disposição. No Instagram e no Facebook tem notícia o tempo todo, @Band Triângulo. As minhas redes, @Bagnetti. Acompanha lá que a gente segue de volta, ok? Quarta-feira a gente tem as nossas consultas aqui no quadro Médico do Povo. Para você participar, Band Zap tá liberado. Peço que mande o nome e a idade e a sua dúvida. O nosso médico responde para você, tá certo? Aquela dor que não passa de jeito nenhum, aquela ferida ali, então, que não cicatriza, qualquer que for a sua dúvida, a gripe tá chegando aí, manda sua pergunta para cá, nosso médico responde para você, tá bom? A gente começa o Minas com um caso no mínimo absurdo. Um idoso de 79 anos foi agredido por uma mulher aí dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui em Uberlândia. Gustavo Galvão está ao vivo conosco, tem as informações. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnetti, boa tarde para você, uma ótima quarta a todos que acompanham o nosso Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. É isso mesmo, esse fato aconteceu no fim da tarde de ontem aqui no Terminal Central. Durante uma confusão, um idoso de 79 anos acabou agredido por uma mulher de 27, devido então à dificuldade dele ao desembarcar na linha D, na linha A113 do ponto de desembarque D aqui do Terminal Central. Então, durante esse momento de dificuldade, essa mulher de 27 anos se assustou, ou melhor, se irritou com toda essa situação e começou a desferir alguns golpes de chutes, socos e também, inclusive, mordeu esse senhor de 79 anos, que teve alguns ferimentos leves e foi encaminhada para o AI do bairro Roosevelt. A polícia militar foi acionada para tentar acalmar os ânimos também. Essa mulher, inclusive, se irritou com os policiais militares e também vai responder por desacato. Ela foi encaminhada, então, à delegacia de plantão e deve responder pelos crimes de agressões e também de desacato à autoridade. Então, em nota, a São Miguel, responsável pela linha A113, informou que repudia qualquer ato de violência e está disposta a contribuir com as autoridades policiais. Inclusive, um fato como esse gerou muita repercussão nas redes sociais e, óbvio, o pessoal está na bronca com essa mulher de 27 anos e não é para menos, né, Bagnetti? Volto com você. Galvão, a gente está vendo as imagens e a gente vê com muita preocupação, né? As pessoas não têm diálogo, as pessoas não têm amor ao próximo, né? Um entendimento, uma conversa. E a gente está falando de um senhor de 79 anos. Não há nada que justifique uma violência, ainda mais contra uma pessoa de 79 anos. Né? A gente está acostumado a ver a falta de educação de muitas pessoas que não se levantam nos bancos para as pessoas mais velhas se sentarem, né? As pessoas que ocupam lugares reservados para cadeirantes.
né, ou então que tenham necessidades especiais, agora partir para violência e para agressão, coloca a imagem na tela aí. Olha o tamanho da confusão. Foi preciso acionar a Polícia Militar e a Polícia Militar foi enfrentada, foi afrontada. Entendeu? A pessoa pode não estar num bom dia, a pessoa pode ter uma série de problemas, como todo mundo tem, mas chegar a esse ponto é perder a noção, entendeu? É perder a razão, sabe? Ainda mais contra uma pessoa de 79 anos. Vai me desculpar, mas perdeu as estribeiras, perdeu a razão, não tem o menor cabimento uma situação como essa. E se fosse o seu pai, né, que fosse vítima de uma violência como essa, ou seu avô, a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Cuidado com o seu cartão de banco, hein? Um homem de 38 anos foi preso usando cartões de outras pessoas para fazer compras fraudulentas. É o famoso estelionato, é o famoso 171. César Campos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, César. Ei, Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo as investigações, esse homem de 38 anos estaria solicitando cartões de crédito usando dados falsos em nome de terceiros para realizar compras. A ação foi conduzida pela 2ª Delegacia Regional aqui de Araxá, por meio da Polícia Civil lá de Campos Altos. Os investigadores apreenderam 4 cartões de crédito, todos, Magnete, todos em nome de outras pessoas que chegaram à residência do suspeito por meio dos correios. Ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado na sequência. A Polícia Civil, no entanto, segue investigando o caso para identificar as vítimas e avaliar os possíveis prejuízos. O homem Bagnete já possui várias passagens pela polícia, inclusive pelo mesmo tipo de crime, que é o crime de estelionato. Então, esse homem de 38 anos preso, mas na sequência liberado, a Polícia Civil continua essa investigação. Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César. Não é à toa que está escrito aí 171 nervoso. 171, né, é justamente o artigo aí no Código Penal para estelionato. E ele, como já é velho conhecido, ó, é nervoso, além de tudo. Agora, olha essa história. Eu chamo isso de traição. Funcionário é suspeito de furtar no próprio local de trabalho. Ele trabalhava em um supermercado, dava bobeira, ele carregava um monte de picanha. Juliano Carlos é que está ao vivo com as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, inclusive, segundo a Polícia Militar, os funcionários relataram que outros furtos já tinham sido registrados por conta desse rapaz. O furto que a polícia prendeu, ele aconteceu em um supermercado na Avenida José Valim de Melo, aqui no bairro Valim de Melo 1, em Uberaba. Os militares do GEPAR foram chamados pelos funcionários, chegaram no local e receberam informação de que um deles, um colaborador, estava pegando, além de peças de carne, aquela carne nobre que todo mundo gosta, ele estava pegando também outros produtos que foram colocados dentro de uma mochila e as câmeras de segurança flagraram essa ação. Só que esse rapaz ainda estava trabalhando, Bagnete. Então os policiais orientaram os funcionários sobre essa situação. Ainda não tem o furto porque ele não saiu do local sem pagar. A partir do momento que ele atravessar a porta sem passar pelo caixa, é o furto. Então os policiais saíram do local, ele continuou sendo monitorado e quando acabou o turno de serviço, adivinha, passou saindo com a mochila de fininho, só que os policiais foram chamados, chegaram rapidamente e aí, como ele já passou da porta para fora, configurou o furto. Esse rapaz foi preso, durante buscas foram encontrados os produtos, inclusive aquela carne que eu te falei, aquela carne nobre, ninguém pega, como a gente já falou aqui, né, cabeça de lombo grosso. Então esse rapaz foi preso em flagrante, levado até a delegacia e apresentado ao delegado de plantão. Teve a prisão confirmada na delegacia e deve passar pela audiência de custódia para saber se continua recluso ou se é liberado. Bagnete. Ô, Juliano, é traição, né? O camarada trabalha ali, pô, né? Confiar a ele a responsabilidade de trabalhar e o cara levando embora as coisas do patrão. Coloca de novo aí, o Juliano que entende de carne, né? Tava falando aí da cabeça de lombo grosso. Ô, Juliano, essa picanha aí fatiada também não é das melhores não, hein? Você que entende de carne, é da terra do zebu, você sabe que essa picanha fatiada ali é mais a cabeça do colchão duro do que a picanha em si. Tô certo ou tô errado?
Tá certíssimo, Bagnete. A chamada ponta da picanha que eles fazem num preço mais barato, mas é ali aquela divisa, né, entre ali a cabeça, a ponta da picanha, realmente a embalada completinha e é outra história. Mas essa aí é aquela, né, para enganar, mas as pessoas acabam consumindo porque também é uma carne de qualidade. Certo, Juliano. A gente viu ali picanha, chocolate, de tudo um pouco, mas vamos voltar aqui o que interessa, mudando um pouquinho de assunto. Um homem morreu em um acidente hoje de manhã, gente, próximo à Nova Ponte. Tá certo? Juliano Carlos tem as informações, passa muito pelaquela região também, Juliano? Pois é, Bagnete, quilômetro 101 da MG 190, rodovia que sai de Uberaba, sentido Nova Ponte, e acabou acontecendo esse acidente grave envolvendo um bitrem e um caminhão, inclusive por conta dessa queda de temperatura. Agora aqui em Uberaba tá sol, mas durante a madrugada e também pela manhã muita neblina. E o motorista do bitrem relatou às equipes da Polícia Militar Rodoviária que estava conduzindo o veículo pesado, sentido Uberaba-Nova Ponte, e o motorista desse caminhão Mercedes-Benz de carroceria fez a travessia na frente do veículo. Então não teve como ele evitar, ele chegou a realizar a frenagem, mas como estava em cima devido à neblina, houve essa colisão lateral. Infelizmente, o motorista do caminhão não resistiu aos graves ferimentos. A polícia fez o isolamento da área, a perícia técnica de Araxá foi para o local e está realizando os trabalhos. Então, atenção aos condutores que estão passando por essa região agora, entre Uberaba e Nova Ponte, perto da entrada de Nova Ponte, tem esse acidente grave com uma pessoa que acabou perdendo a vida. Então, procure rotas alternativas para não atrasar a sua viagem. Volto com você, Bagnete. Obrigado, Juliano. Obrigado pelas orientações aí de quem vai passar por esse trecho, né? A gente tem que lamentar mais uma morte no trânsito. Essas rodovias dessa região aí, a gente sabe, são rodovias estreitas, muitas sem acostamento, né? Tem muitos trevos aí justamente por conta desses cruzamentos. São muitas saídas para várias cidades próximas ali na região Nova Ponte, quem vai para Romaria, o pessoal vai para Monte Carmelo, seguindo para Uberaba também. Então são muitos entroncamentos, né? Numa travessia dessa, pode acontecer uma fatalidade como essa, lamentavelmente. Olha só, 20 tabletes de cocaína e um maquinário utilizado para prensar tabletes de drogas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365, chegando em Patos de Minas. Segundo a PRF, um homem de 49 anos transportava os materiais em 2 mochilas dentro deste ônibus que saiu de São Paulo com destino a Maceió. O suspeito disse aos policiais que queria receber R$4.000 para fazer o transporte da droga. É a mula do tráfico. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil e deve demorar um bocado para sair de lá. É o famoso crime não compensa, o cara encheu os olhos, devia estar precisando de dinheiro, R$4.000. Se não é do crime, acabou de entrar, está fichado, né, por conta de quê? De levar droga de um estado para o outro. É o tráfico interestadual de drogas aqui no Brasil. E 3 mulheres e um homem, com idades entre 21 e 28 anos, foram presos por tráfico de drogas também, agora em Tuiutaba. A ação faz parte da operação realizada no bairro Tupã. Durante a ocorrência, foram localizados e apreendidos 11 tabletes de maconha, pedras de crack, barras de maconha, 3 balanças de precisão e as motocicletas que você viu no início, que foram apreendidas de acordo com a polícia, intimamente ligadas à distribuição e entrega de drogas. Tá bom? Olha só, hein? Cuidado, agora vai doer no seu bolso. Tem mudança nas regras das cobranças de taxas em cartórios, tá? Cartórios de imóveis em toda Minas Gerais. Carlos Vilela, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Na hora de registrar o imóvel da família, vai ficar mais caro, hein, Vilela? Boa tarde para você. E já está dando o que falar isso, viu, Bagnete? Boa tarde para você, para todos ligados no Minas. Ô, Bagnete, a Lei Estadual 25.125 de 2024 mexeu nas regras dos valores cobrados pelos cartórios, viu? Os reajustes bateram, sim, no bolso de quem precisa do serviço. Por exemplo, quem tem um imóvel popular para registrar, os custos podem aumentar até 200%. Só para dar um exemplo, o serviço que sai por R$100 até então, pode passar a custar R$360, R$370. Imóvel de alto padrão, então, nem se fala. O aumento pode bater
nos 900% de reajuste. No geral, as taxas vão ser reajustadas aí em média 300, 260, 300%. O Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, não gostou disso, já buscou um recurso aí através da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, mas o governo de Minas ele defende aí a nova lei e alega que os preços estavam defasados há muito tempo e que esse reajuste era necessário até para que os cartórios prestem um serviço de mais qualidade em todo o estado de Minas. O Sinduscom está aguardando aí uma decisão do CNJ para se manifestar e buscar soluções para o setor imobiliário não ficar inviabilizado com essas transações, que, como você disse, deve doer demais da conta no bolso de quem tem muito imóvel para fazer as transações, não é mesmo? O sonho da casa própria do brasileiro fica mais distante, né, com o aumento dessa proporção. Carlos Vilela, obrigado pelas informações. Medida, aumento aí então que parte do governo de Minas, tá certo, que muda consideravelmente a arrecadação do estado. Então você vai ali, se você ia gastar R$4.000 para registrar um imóvel, pegando um exemplo, você vai pagar quase 12 mil reais, tá certo? E isso é o quê? Você paga pela burocracia do estado. É papel, é selo e carimbo aí então para fazer o registro. Vamos combinar. Você paga caro por conta da burocracia nesse país. Em Minas Gerais, aí então jogando, mas jogando lá em cima, com força, tá bom? Temperatura continua caindo em Uberlândia, pode tirar o casaco aí do guarda-roupa, porque olha só, hoje de manhã chegou na casa de 8,7 graus em determinadas regiões aqui da cidade. Deixa eu saber do Galvão aí, desse frio, não só em Uberlândia, mas na região, né, Galvão? É isso mesmo, Bagnetti. Uberlândia até o momento registrou o dia mais frio do ano. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o bairro Shopping Park, que fica na Zona Sul, registrou a menor temperatura, 9,6 graus, enquanto 8,7 graus foram registrados em áreas de zona rural aqui da cidade de Uberlândia, região do Triângulo Mineiro. E por falar em Triângulo Mineiro, outras cidades da região também registraram a temperatura mais baixa do ano. Eu vou começar aqui por Uberaba, que ficou com 10,2 graus. Em Ituiutaba, a temperatura mínima chegou a 11,9 graus. Patrocínio, 9,6. Já em Patos de Minas, a capital nacional do milho, os termômetros apontaram para os 10 graus. E por falar nisso, já é bom ir separando os casacos do guarda-roupa, viu? Porque os próximos dias a frente fria vai permanecer. Amanhã, Uberlândia vai ter a mínima de 10 graus. Na sexta, a temperatura mínima é de 12 graus. No sábado e no domingo, a mínima será de 11. Já as temperaturas máximas ficam entre 25 e 27 graus. Já a previsão para a nossa região amanhã. Uberaba pode ter a mínima de 9, enquanto a mínima aumenta para 11 graus na sexta. No fim de semana, a previsão para a mínima de 10 graus. As temperaturas médias, máximas, melhor dizendo, ficam em 26 e 27 graus. Patos de Minas, um ritmo um pouco parecido, mínimas de 10 e 11, e a mínima possível pode também variar para casa dos 9. E por fim, Araxá tem a previsão mais baixa de todas as cidades, então, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Mínima de 8 graus e as máximas giram em torno de 22 e 24 graus. Além disso, os meteorologistas apontam para um novo recorde de baixa temperatura. Amanhã, no Dia dos Namorados, viu, seu Bagnetti? Fica a recomendação para os casais se agasalharem e curtirem a noite mais romântica do ano no frio. Aposto que você vai nessa, viu? Pois é, Galvão, propício, hein? Propício, friozinho com o Dia dos Namorados, todo mundo agarradinho, abraçadinho, aproveita para tomar uma sopinha, um caldo, né? Muito bom, tá aí. Boa oportunidade para aproveitar o Dia dos Namorados, que é amanhã. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar de Dia dos Namorados, daqui a pouco a gente vai falar também da saúde nesse frio, tá? E vamos falar de solidariedade. Com essas temperaturas aí que caíram dessa forma, a gente tá vendo, a gente tá enfrentando essa friaca aí, ó, diminuindo temperatura, principalmente à noite e madrugada, e olha só, muita gente não tem sequer um agasalho para se proteger. Pensando nisso, a sua campanha do agasalho está a todo vapor, viu? É hora da gente exercer a nossa solidariedade e doar agasalhos, cobertor, aquela peça de frio que está encostadinha lá no guarda-roupa. Vamos passar lá para frente e aquecer o coração de quem mais precisa.
Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Se você já conseguiu ajudar, o nosso muito obrigado. Se ainda não, dá tempo, tá certo? Faz uma forcinha aí. E olha só, a campanha do agasalho tem a Caravana do Bem que percorre vários pontos da cidade para buscar as doações, tá? Ano passado foram mais de 50 toneladas de agasalho. Nesse ano a gente conta com a sua parceria, com o seu carinho para a gente bater essa meta, tá bom? Separe suas peças para doação, leve nos postos de arrecadação, porque essa é a campanha do agasalho 2025. É menos frio, é mais calor e mais amor. Olha só, para garantir mais agilidade e segurança, os bombeiros terão controle dos semáforos próximo ao batalhão do Corpo de Bombeiros aqui em Uberlândia. Isso vai facilitar e muito, né, esse atendimento das chamadas de urgência e emergência, né, Carlos Vilela, que está muito bem acompanhado. Exatamente. O objetivo é esse mesmo, Bagnete. O pedido foi feito pelo Corpo de Bombeiros, 5º Batalhão de Bombeiros aqui de Uberlândia, e foi atendido pela Prefeitura através da Secretaria de Trânsito e Transportes, que prontificou em fazer toda a instalação do aparato técnico. Está aqui, ó, os semáforos na Avenida Rondon Pacheco. Eu vou conversar com o Tenente Henrique para ele explicar para a comunidade, passar essa prestação de serviço, de como e quando que vai funcionar esse semáforo aqui bem na porta de entrada do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, né? É mais uma ação de integração e efetividade da nossa Prefeitura Municipal, do Corpo de Bombeiros e do CETRAN, de forma a garantir uma maior segurança nos nossos atendimentos, né? É uma preocupação para além do atendimento em si, mas desde o deslocamento das nossas viaturas ao atendimento de uma ocorrência de um acidente. Tenente, tocou a campainha, aquela que aciona o bombeiro. O que vai acontecer com esse semáforo aqui, bem no portão de saída? Então, esse semáforo aí permanece sempre verde. E aí, somente no momento da saída da nossa viatura, vai ser acionado e passará por um processo normal de fechamento de um semáforo, passando do verde para o amarelo e do amarelo para o vermelho, de forma a interromper o fluxo de veículos na Rondon Pacheco, garantindo a segurança tanto da saída das nossas guarnições, quanto também dos próprios condutores que estão utilizando a via. Isso é uma preocupação, principalmente quanto à segurança, mas também da agilidade do nosso atendimento, porque a nossa viatura vai conseguir sair com mais agilidade e chegar mais rápido no destino. Principalmente naqueles momentos de pico de movimento, a gente sabe que vira um congestionamento gigantesco aqui na Rondon Pacheco. Agora, Tenente, a gente percebe pela questão que existe do bombeiro no trânsito, se o motorista não atender, não adianta nada um aparato como esse, né? Tem que obedecer. Exatamente, né? A conscientização do motorista é muito importante. A saída da nossa viatura, ela tem que ser feita em emergência. Então, há uma necessidade de um deslocamento rápido e a necessidade também de facilitação, né, do motorista para o nosso fluxo. Então é importante os motoristas atenderem a sinalização, respeitarem o nosso semáforo, né, de forma alguma avançarem, não aumentarem a velocidade quando ele estiver em processo de fechamento, estiver no amarelo, para garantir tanto a sua própria segurança quanto a nossa também. Tá certo, obrigado, Tenente Henrique. Bagnete, eu vou dar uma movimentada aqui na câmera para o telespectador, principalmente o motorista, entender. Aqui é a Avenida Rondon Pacheco, quase cruzamento com a Rua Paraná, aqui entre os bairros Brasil e Tibério. O semáforo começa a funcionar da forma que o Tenente Henrique explicou. A partir de amanhã, a CETRAN vai estar aqui para fazer o controle do trânsito, no aspecto do trânsito, e é mais uma forma de bombeiro trabalhar
maneira que o bombeiro trabalha com agilidade, socorrendo, salvando vidas, não é mesmo? Obrigado, Carlos Vilela, o nosso repórter polivalente. Agradeço ao Tenente Henrique pelas explicações. Decisão mais do que acertada, né? Aí então facilitando em muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Secretaria de Trânsito entendendo dessa necessidade, claro, de imediato já aceitou a parceria. E falo mais, tá? A educação do motorista no trânsito, você viu viatura, viu sirene ligada, vai abrindo, sai da frente e deixa eles passarem, porque são prioridades, tá bom? Bora fazer o primeiro intervalo aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Manda suas perguntas pelo WhatsApp, que eu volto já. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. O dia D chegou com tudo no Arraiá Bom Demais do Bahamas. Arroz Vasconcelos, R$ 25,90. Açúcar Delta, só R$ 14,99. Óleo de soja ABC, R$ 6,48. Feijão carioca Quicaldo, R$ 4,49. Filé de peito super frango bandeja, R$ 17,49. Omo, 1,6 kg grátis, 320 gramas, ofertaço, só R$ 18,99. Dia D especial de Arraiá. Só oferta boa pra você economizar de montão no Bahamas. Se você tem débitos com a Prefeitura de Uberlândia vencidos até ano passado, chegou um mineirinho bom pra resolver. O Refim, programa da Prefeitura pra zerar dívidas facinho, facinho, com desconto de até 100% em juros e multa. E se quiser parcelar, também tem um prazinho. E se o débito for antigão, ficou baratinho, sem juros e multa e 90% de desconto no valor original da dívida. Refim da Prefeitura de Uberlândia. Aproveita, mas tem que ser rapidinho. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, check-up no seu veículo aqui na Fiauto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais, né, Amanda? É isso mesmo. Agende a substituição do óleo do automático aqui com a gente. Estamos com preços especiais. Fiauto Multimarcas, vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu Empório 6 anos, sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, né, Zé? É isso mesmo, o melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes, vem pra cá. Venha sentir a melhor experiência gastronômica de Uberaba. A Luz Burger traz hambúrgueres suculentos, bebidas geladas, sobremesas de dar água na boca e aquele delicioso hot dog, né, Luciano? Isso mesmo. Venha saborear o melhor hot dog de Uberaba. Luz Burger, vem pra cá! Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma rainha do pedaço sabe dar. Oferecimento Lunar, feito com carinho. Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Toda quarta-feira, dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Como é que você está, Bagnete? Saúde está boa? Está protegendo do frio? Estou protegendo do frio. Vacina em dia, tudo certinho. Excelente. E o pessoal de casa, será que está vacinado? Participe com a gente, WhatsApp liberado, peço que mande o nome e a idade. Doutor Rodrigo Penha responde para você. Vamos começar com a Maria, aqui do bairro Santa Mônica, tem 60 anos. Doutor, fui diagnosticado com sinusite após uma gripe fortíssima de vários dias. Essa sinusite será permanente ou temporária? Quais as recomendações nesse caso? Interessante, Maria, que muita gente confunde, né? Os quadros de rinite com sinusite, eu tive gripe, eu tenho que tomar antibiótico. Então é assim, geralmente com esse tempo frio a gente aglomera mais e a gente tem mais facilidade de ter o vírus, por exemplo, o vírus da influenza. E aí você tem um quadro gripal. Depois da gripe, as suas vias aéreas ficam machucadas e algumas pessoas, graças a Deus a minoria,
podem desenvolver o crescimento de bactérias nesse lugar que ficou machucado. Então, após o quadro gripal, você tem uma complicação de uma sinusite bacteriana. Aí é febre, é muito mal-estar, secreção espessa lá atrás e dor de cabeça. E aí você tem que tomar antibiótico, senão a sinusite não vai embora. 5 a 7 dias de antibiótico, resolveu o quadro, você não vai ficar com sequela. O que acontece e as pessoas confundem muito, por exemplo, esse clima frio, tem gente que tem rinite e rinite alérgica. Então a pessoa está com mesmos sintomas parecidos com a sinusite, mas na realidade é só uma inflamação, é rinite. Percebeu que está tossindo, está espirrando, está com coriza, está com mais de 7 dias, 10 dias, isso não é bacteriana. Precisa de um pneumologista, um otorrino ou um alergologista, que é o médico da alergia, para tratar essa rinite. Lembre de tirar a almofada de casa, tirar a cortina, tirar tapete, evitar de varrer e sempre abra a casa pela manhã para bater um sol, para ventilar, para tirar os ácaros. Assim, esses quadros de rinite vão desaparecer. Doutor, olha só, a pergunta da Lúcia Helena está lá em Uberaba. Um abraço para você, Lúcia. Ela sempre está ligadinha no nosso programa aqui. Bagnete, pergunte ao doutor, por favor. Ressonância nuclear magnética cardíaca. Isso é um tipo de exame ou uma doença do coração, doutor? Interessante a pergunta, né? Ressonância é um aparelho que faz exames. Então, para a gente entender que está em casa, é bom a gente aproveita essa pergunta. Isso que ela me perguntou é um exame, ressonância do coração. Mas para a gente ter uma ideia de quando procurar o médico e quando que o médico pode ajudar. Então, se eu quebrei osso, se eu machuquei, raio-x. O raio-x ele vai ver parte de osso, lugar que tem bastante cálcio, tá? Então, uma fratura. Tá. Tomografia. Tomografia a gente olha para ver partes moles. Por exemplo, o cérebro. Eu tive um AVC, a tomografia é um bom exame para eu ver partes moles. Eu posso fazer uma tomografia do corpo, uma tomografia do baço, do meu rim e do fígado, muito bom. E a ressonância também um exame de partes moles, mas que vê com mais qualidade, consegue diferenciar melhor esse tecido. Por exemplo, se eu fiz uma tomografia do meu cérebro, eu não ouvi um AVC, mas eu estou desconfiado de uma doença mais importante, eu posso fazer uma ressonância nuclear magnética do meu cérebro. E hoje a gente pode fazer também uma ressonância para ver se o coração, Bagnete, tem algumas doenças muito raras, por exemplo, como as miocardites, aquelas doenças de depósito que você pode ter no coração, após uma infecção do coração, a ressonância vai me ajudar a fazer isso. Então, um médico raramente pede esse exame, normalmente quando o exame do eco mostrou que a musculatura do coração tem alguma alteração. E aí você faz a ressonância. Um exame indolor, sem risco, não utiliza contraste e traz bastante informação. Doutora, a Suzana quer saber o seguinte, uma pessoa com 53 anos, o exame mostra que a vitamina B12 está em 2000. Isso é prejudicial ou não? O que pode causar, doutor? Existe uma febre agora na internet, principalmente desses influencers de saúde aí, de dar vitamina e como se as vitaminas resolvessem todos os problemas. Bom, pera lá, não é assim. A gente tem que repor vitamina quando ela está faltando. Então, se eu tenho uma vitamina B12, quem faz uma cirurgia bariátrica, pessoas que bebem muito álcool e absorvem menos a B12, então, às vezes, a vitamina B12 está baixa, a gente pode fazer uma reposição. O problema é que agora as pessoas tomam vitaminas guiadas por influências sem ter indicação nenhuma e aparece com a vitamina altíssima. O normal de uma vitamina B12 é ali entre 300 até 900, ela está com 2.000. Não vai fazer mal, não vai ter uma intoxicação por vitamina B12, mas não tem necessidade. E tudo tem que ser feito com calma. Então, assim, o valor normal que o laboratório coloca lá, Bagnete, para vitamina D, para vitamina B12, é o valor da maioria da população. Eu não tenho que ficar seguindo as pessoas que acham que o valor tem que ser altíssimo. Isso não traz benefício nenhuma, é uma bobajada que o pessoal fala para ganhar like, para você compartilhar os vídeos, e as pessoas adoram isso como se fosse resolver o problema. O problema está na moderação, no acompanhamento e no estilo de vida saudável. Tem que tomar muito cuidado, né? Com o Dr. Google, com o Dr. Influencer aí, porque as informações não são confiáveis. Doutora, a Gilda está participando conosco aqui, ela traz a seguinte situação. O esposo dela, que tem 70 anos, tem muita vontade de urinar, mas quando vai fazer o xixi lá, vai urinar, a urina demora a sair. Ela quer saber o que isso pode representar uma vez que ele tem 70 anos. Ô Gildo, os nossos programas ficam gravados aí no YouTube. Se você checar o nosso programa da semana passada, nós falamos exatamente isso. Você descreveu aqui todos os sintomas do prostatismo,
ou da hiperplasia de próstata, que é o aumento da próstata. Então, ele vai tentar urinar e a urina sai fraca. Ele urina várias vezes porque ele não consegue esvaziar a bexiga. Quando ele faz xixi, ele terminou de fazer xixi, a bexiga ainda está metade cheia, porque a próstata cresceu, ela está empurrando o canal, a uretra ali, está empurrando o canal da uretra e não consegue esvaziar. Tá? E todo homem tem, acima dos 40 anos de idade, todo homem tem crescimento da próstata. Uns vão ter mais, os outros vão ter menos. Graças a Deus, a grande maioria deste crescimento é chamado de hiperplasia prostática benigna. E esses sintomas, às vezes até com remédio você consegue resolver. O urologista vai resolver. Às vezes ele precisa de fazer o remédio e às vezes precisa de fazer uma cirurgia, que eles chamam de raspagem. Na realidade é uma ressecção transuretral. O médico vai com o aparelhinho por dentro da uretra e melhora aquele espaço ali para ele urinar com mais facilidade. Então precisa de procurar rápido um urologista. Lembrando sempre, Bagnete, que todo homem acima dos 40 anos de idade precisa fazer anualmente o segmento com o PSA. Se eu tenho caso de câncer na família, se alguém teve câncer de próstata 5 anos antes, eu já começo a fazer a pesquisa. E vou fazendo anualmente e também vou fazer depois dos 45, 50 anos de idade, associar pelo menos um toque retal e o exame do PSA para saber se realmente não tem nada errado ali. Doutora Marta, lá de Uberaba, ela conta pra gente, tem 78 anos e o ouvido esquerdo faz um barulho que parece um grilinho. Acontece algumas vezes no dia e à noite. O que pode ser esse grilo, doutor? Marta, isso é chamado zumbido, né? Essa sensação estranha do ouvido. E à noite, normalmente a queixa é maior, porque à noite é onde você para, se aquieta, vai dormir, onde o silêncio da rua é maior e aquilo te incomoda mais. Esse é o zumbido. Várias coisas podem acontecer isso. Existem algumas doenças do ouvido que dão isso, né? Algumas sequelas de infecção do ouvido, mas existe também o zumbido da própria idade. Você tem que procurar um otorrino, fazer um exame que chama audiometria e o otorrino vai te aconselhar como fazer para melhorar isso. Mas de antemão a gente sempre fala isso no programa. O zumbido é um problema de difícil tratamento, tá? Por isso que você tem que ser perseverante, fazer o acompanhamento, retornar ao médico para tentar ficar livre desse problema. Doutor, olha só, eu estou respondendo aqui a Raquel, a gente conversa em tempo real, ao vivo aqui, pedi a idade dela, e essa pergunta é de extrema importância, doutor. Quero saber se a gente tomando a vacina da gripe, a gente gripa. Eu tomei e estou gripada. A Raquel, está lá no bairro Abadia, em Uberaba. Raquel, manda a sua idade aqui pra gente. Ô Raquel, a vacina não causa a gripe, né? Essa vacina ela é feita para 3 sorotipos diferentes, ela não vai causar a gripe. Mas você tem que lembrar que nós estamos numa epidemia de gripe, então está todo mundo ficando gripado. E a maior importância da vacina, ela vai proteger contra 80%, 90% dos tipos de gripe, dos tipos de sorovírus mais comum neste ano e principalmente aqueles que levam a internação, pneumonia, você precisa de ir para o UTI. Então eu posso ter um quadro de gripe? Pode. Geralmente é um quadro mais leve, mas ele não evita 100% do quadro de gripe, tá? Mas mesmo assim a gente precisa de vacinar. Porque às vezes você se livrou dos 3 sorotipos mais perigosos e pegou um sorotipo mais leve, de um quadro de gripe mais leve. Então, mesmo que a gente possa pegar depois da vacina, a gente tem lá 100 tipos de vírus que podem causar a gripe. Você está protegida pela vacina dos mais frequentes, por isso que é sempre bom vacinar. E eu acabei de fazer um vídeo aqui para a gente responder ao telespectador que se eu tiver com quadro de gripe, tiver com febre, eu espero a febre baixar, parei de espirrar, parei de tossir, vou lá fazer vacina mesmo depois de ter tido a gripe, porque eu protejo contra outros sorotipos. Doutor, o Leidson está acompanhando o programa, conta pra gente, tem 48 anos e ele sofre com uma grande quantidade de secreção no nariz. É só deitar e o nariz entope. Ele quer saber qual especialista procurar. Esse é o que a gente falou aqui, dessa rinite. Você está tendo uma inflamação, por isso que fica essa secreção, essa coriza e por isso que entope, essa obstrução nasal. Então evite de ficar usando remédio demais, vai na farmácia, toda hora passa aquele remédio, porque você pode acabar viciando o seu organismo nesse remédio e depois você não consegue ficar sem ele. Precisa de procurar um médico que chama otorrino laringologista, né? O otorrino, ele vai fazer um exame e ele vai te passar o antialérgico adequado e ver se não é necessidade de fazer cirurgia, que são os casos mais raros, tá bom? Então procure lá o otorrino. São muitas participações, é a primeira rodada de perguntas aqui com o Dr. Rodrigo Penha, daqui a pouco ele retorna, a gente segue respondendo, a Patrícia do bairro Tibério está aqui, muitos amigos, Raquel de Uberaba, muita gente aqui conosco,
Daqui a pouquinho o doutor está de volta. Combinado, doutor? Combinado. Então até daqui a pouquinho pode mandar suas perguntas, tá bom? Olha só, sorteio do Dia dos Namorados merece presentes incríveis. E eu te pergunto, tá precisando trocar o carro ou o celular? Então, compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem um Fiat Argo, dinheiro e vários iPhone 16 Pro Max de 256 GB para você presentear o seu amor. Confere aqui comigo. Primeiro prêmio, um iPhone 16 Pro Max de 256 GB. No segundo prêmio, mais um iPhone 16 Pro Max de 256 GB. No terceiro, mais um telefone bacana desse, um iPhone 16 Pro Max de 256 GB. E no quarto prêmio, olha só, um Fiat Argo e um iPhone 16 Pro Max de 256 GB, mais 20 mil reais. Aí qualquer um fica apaixonado. Tem os giros da sorte também, que são 20 prêmios de R$ 1.500 cada um. E você pode comprar o seu Triângulo da Sorte pelo Pix. Sorteio do Dia dos Namorados merece presentes incríveis! E eu te pergunto, está precisando trocar o carro e o celular? Então compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem um Fiat Argo, dinheiro e vários iPhone 16 Pro Max 256 GB. No primeiro prêmio, um iPhone 16 Pro Max. No segundo, outro iPhone 16. No terceiro, mais um iPhone 16. E no quarto prêmio, um Fiat Argo, mais um iPhone 16 Pro Max, mais 20 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Garanta seu Triângulo da Sorte, eu vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho mais Médico do Povo. Não sai daí. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ah, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Essa é uma declaração de amor, do tipo que se faz para quem a gente gosta, você. Afinal, o Dia dos Namorados está chegando e nós estamos prontos para te receber, seguindo rigorosos procedimentos de higiene em todas as suítes. Você se cuida e nós fazemos de tudo para que essa data continue sempre especial. Para nós, amor é dedicação e dedicação é cuidar bem de você. Um motel para todos. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Toi Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização, Band Triângulo e Band FM. Por que estudar no Colégio Atenas? Veja, a escola é monitorada por câmeras de segurança. Todas as salas são climatizadas, tornando-se um ambiente mais propício aos estudos. Uma linda quadra coberta para práticas de esporte. Um playground completo para as crianças se divertirem. Equipe capacitada e material de excelência corre. Os adolescentes irão se encantar com o ambiente aconchegante do Espaço Tim. Estes são alguns motivos para você estudar no Colégio Atenas. Matricule-se já! Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já estamos de volta com o Dr. Rodrigo Penha aqui no quadro Médico do Povo, porque o consultório do Minas Urgente hoje está cheio, viu, doutor? Muita pergunta, então vamos agilizar, mas antes eu quero mandar um abraço para a equipe da Hemodinâmica lá da UF,
Pessoal, ó, trabalhou muito agora cedo, não para. Na verdade, não para, está acompanhando o programa. Um abraço a todos lá, né, doutor? Fizemos lá 5 cateterismos, angioplastia, para a gente chegar a tempo de fazer o programa aqui. Um abraço, um beijo para todo mundo aí, que a gente trabalha há tantos anos juntos. Doutor, vamos com a pergunta da Patrícia aqui do bairro Tibério. Então, ela conta que o filho, de 8 anos, tem escape de xixi. Ela já levou ao médico, fez exames, deu tudo normal. O médico até passou alguns medicamentos, mas não adiantou. Gostaria de uma orientação do doutor. E aí são 2 problemas que acontecem com criança. Um é chamado de enurese noturna. É o xixi que faz à noite involuntariamente. Isso aí, cada criança tem uma velocidade, existem tratamentos para fazer, mas isso pode ir até bastante tempo, então só acompanhar. Agora, a enurese durante o dia, se ele está perdendo xixi durante o dia, isso pode ser bastante desagradável. Então, foi lá no médico. Existem hoje os médicos que são especialistas nisso. Então, existe lá o urologista pediátrico, né? Ou o cirurgião pediátrico também, que pode ajudar. Agora, se o médico passou um tratamento, normalmente ele te deu uma orientação e aí ele falou, olha, em 2 meses, em 3 meses nós vamos reavaliar. Aguarde esse tempo. Às vezes o coração da mãe é tão desesperado que ela não quer aguardar, ela quer que o negócio resolva muito rápido. Mas lembre que vários problemas vão resolver com o amadurecimento da criança. Então, às vezes, um pouquinho mais de tempo, ele vai fazer o controle total, tá? Mas lembre sempre que o médico passa o remédio e a orientação e o acompanhamento é o mais importante. Doutora Caroline está acompanhando o nosso programa. Ela conta que o pai tem 59 anos, fez endoscopia e constatou que possui hérnia hiatal, grau 1 no esôfago. O que significa, né? E qual o grau de gravidade? A Caroline está nos acompanhando aqui de Uberlândia. Obrigado pela sua participação, tá? Interessante, né? Do esôfago para o estômago, existe um espaçozinho ali no diafragma que a gente chama hiato. É um buraquinho. E aí, então, o esôfago fica ali no mediastino e o estômago fica para dentro. Quando o estômago, esse buraquinho é um pouquinho maior e o estômago volta um pouquinho para cima, a gente chama isso de hérnia. Então, existe uma herniação. Então, parte do estômago volta um pouquinho para esse buraquinho. Isso pode causar um pouquinho de inflamação no esôfago, pode dar um mal-estar, pode dar um pouco de refluxo. Esse grau 1 é o grau mais simples que tem, tá? Em geral, o tratamento é medicamentoso. Se isso incomodar demais, hérnias mais evoluídas, grau 2 ou 3, podem necessitar de cirurgia, mas isso é a exceção. Então, normalmente com as medidas de comportamento, por exemplo, não tomar líquido durante a refeição, não comer depois das 7 horas da noite para não deitar com o estômago cheio, só uma mudança de comportamento já vão desaparecer os sintomas, ele continua com a hérnia lá discreta, isso não vai trazer mal nenhum. Mas procure o médico que solicitou a endoscopia, que normalmente é o médico gastroenterologista, que ele vai te passar essas orientações. Mas nada que preocupar, esse grau é tranquilo e deve resolver só com essas medidas, às vezes nem remédio não precisa. Peço para que mande a idade também, né, doutor? Facilita aqui na hora de responder. Então manda a pergunta, a idade, a cidade está nos acompanhando, o doutor Rodrigo Penha responde para você, tá bom? A Meuri está acompanhando. Doutor, tenho 50 anos, ultimamente tenho tido muita tontura, principalmente quando baixo a cabeça. Já tive labirintite. Pode ser a doença de novo? Às vezes eu acho até que vou cair. Ô Meire, você está muito jovem ainda para desenvolver labirintite. Mas, em geral, quem já tem a mãe, uma tia com labirintite pode ter isso. Mas existem 2 diagnósticos que você precisa fazer e que são diferentes. Um deles é, por exemplo, se você estiver tomando remédio de pressão ou estiver tomando alguns outros medicamentos, podem alterar a sua pressão. E essa tontura, quando você muda de posição, pode ser por isso. Então, a primeira coisa. Agora, existe uma outra tontura que dá, que chama vertigem postural, que é por falta de movimentação. Essa não precisa de remédio. A gente trata só com fisioterapia. Às vezes até no consultório a gente faz umas manobras e o paciente para de ter essa tontura. Então, vertigem postural, o próprio labirintite, que normalmente você sabe que é labirintite, que mesmo com os olhos fechados e mesmo na posição parada, você continua tudo rodando. Isso é labirintite. A vertigem postural, ela só acontece quando você muda de posição, tá? E essa alteração por algum remédio da pressão. Procura um médico otorrino, que ele vai fazer os testes, ou até mesmo um médico clínico seu, cardiologista, e vai te dar o diagnóstico certo e qual o tratamento que você tem que fazer. Importante, quando o médico passa o tratamento da labirintite, não é para tomar 1 ou 2 dias o remédio,
toma 2 dias, melhorou o sintoma, você não termina. O ideal é você manter por 14, 21 dias, ou às vezes até indefinidamente, para não voltar a ter os sintomas. Muito bem, doutor. Seguimos aqui então. A Maria, lá de Uberaba, tem 35 anos e conta, doutor, tem os seguintes sintomas, muitos coágulos grandes na menstruação e sinto fraqueza, tem vezes que nem consigo levantar, fico muito pálida, pareço sem sangue no corpo e emagreci muito. O que pode ser essa situação, doutor? Pois é, isso é uma queixa até frequente, né? Então isso é chamado de hipermenorreia. Então a menstruação é excessiva, então esses coágulos acontecem porque a menstruação está em grande quantidade. E aí você está tendo espoliação, você está perdendo esse sangue, por isso que dá essa palidez que você tem, seu organismo tentando lutar contra isso. Primeira coisa a fazer rápido é um hemograma para ver se o seu nível de anemia não está muito importante. Pelo que você descreveu, aí você deve estar com um quadro de anemia importante. Fazer reposição com sulfato ferroso e procurar um ginecologista para interromper esse ciclo menstrual, né? Às vezes com hormônio, via oral, injetável ou até mesmo com a colocação de um DIU, porque esse excesso de fluxo que você está tendo vai fazer mal para a sua saúde. Retirar o útero ou fazer alguma outra cirurgia, isso seria a última solução. Mas primeira coisa, então, fazer um hemograma para ver o grau de anemia, procurar um médico, fazer a reposição, o tratamento e reduzir esse fluxo menstrual através de medicamentos ou através do DIU, para que você não fique sofrendo tanto, tá? Procure aí seu ginecologista. Doutor, olha só, quem está participando conosco agora aqui é o Anderson, tem 44 anos, aí ele nos conta. Tem 5 hérnias de disco. Gostaria de saber com o doutor qual remédio eu posso tomar, né? Porque ele já é medicado, toma um remédio, mas não adianta. Em algumas situações ele não consegue nem andar. O Anderson está aqui no Bom Jesus. Ótima tarde para você também. Anderson, então, o que são essas hérnias, né? As suas colunas ficam apoiadas uma sobre a outra, uma vértebra apoiada sobre a outra, e aqui tem um coxinho que fica entre essas hérnias. Depende da quantidade que ele sai, que existe essa protrusão, a gente chama isso de hérnia. Então, você deve ter feito uma ressonância da coluna, uma tomografia, e te mostrou lá que existem essas 5 hérnias em diferentes locais. Muitos pacientes, com o passar do tempo, essas hérnias podem regredir e diminuir a dor. Outros, elas podem aumentar e ter necessidade até de fazer uma correção cirúrgica. O que você precisa de fazer? Bom, a gente fala sempre, hérnia é uma doença crônica, que é muito comum. Então, vê se você já está com o peso adequado, se você está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, porque o paciente normalmente ele só preocupa com a hérnia quando está doendo. Ela parou de doer, ele volta a trabalhar, esquece das medidas, esquece da postura, esquece do exercício de fortalecimento, porque não está doendo. E ela, daí um tempo, ela volta a doer de novo. Então, você tem que fazer, o remédio é para fase aguda, melhorou, tirou da crise, tirou da inflamação, e aí você tem que ter as outras medidas. E lembrar que mesmo que a dor desapareça, você continua tendo as hérnias, né, que podem te incomodar mais ou menos. E pelo que você me contou e com dificuldade até de caminhar, então você precisa realmente ter um acompanhamento médico, procura um ortopedista e, de preferência, um especialista em problemas da coluna, que é uma área ali da ortopedia, para poder te ajudar. Lembrando que você vai tê-las por bastante tempo, então você tem que fazer as outras medidas para ajudar a hérnia e não só ficar tomando remédio. Pausa rápida aqui na nossa consulta com o médico do povo. Daqui a pouquinho o doutor Rodrigo Penha está de volta. Você pode continuar mandando suas perguntas. Combinado, doutor? Certo. Combinado. Olha só, em Araxá, o pagamento de médicos da rede de urgência e emergência do município tem gerado um impasse entre os profissionais e a prefeitura. Vamos entender com César Campos, que tem as informações. César. Magnete, enquanto os profissionais denunciam atrasos recorrentes e falta de transparência, o Executivo Municipal afirma manter um dos maiores investimentos da área em Minas Gerais e acusa os médicos de tentativa de desinformação. A situação ficou mais clara ontem com a emissão de notas oficiais de ambas as partes. De um lado, vou falar dos dois lados, de um lado, um grupo de 28 médicos divulgou uma nota em que afirma estar insatisfeito com o que eles chamam de atrasos sistemáticos nos pagamentos. A nota, Magnete, relata que o pagamento referente a abril de 2025, por exemplo, só começou a ser feito em junho.
Além disso, os médicos criticam a exigência recorrente de emissão de notas fiscais complementares. Outro ponto citado, Bagnetti, nessa mesma nota é a suposta falta de clareza por parte da Secretaria de Fazenda. Os médicos estão reclamando de um sistema interno que retém os pagamentos até que todas as notas, inclusive daqueles colegas que demoram a entregar os documentos, estejam agrupadas. Por outro lado, a versão da Prefeitura, ela também divulgou nota ontem em que garante investir mais de 10 milhões de reais mensais em serviços médicos, incluindo aí hospitais conveniados, rede de urgência e emergência e plantões especializados. A administração afirma pagar, em média, 1,5 milhão por mês a 52 médicos de urgência e emergência, com valores de plantão entre os mais altos do estado, ainda segundo a Prefeitura. Ainda de acordo com o executivo, Bagnetti, apenas 2 notas fiscais estavam em atraso na data de ontem, na data da publicação da nota oficial. Um valor de cerca de R$ 38,6 mil, o que equivale a mais ou menos 2,5% do total investido mensalmente. A Prefeitura, Bagnetti, atribui o atraso à emissão tardia das notas pelos próprios médicos. Também ressalta que, conforme normas administrativas, o pagamento pode ocorrer em até 30 dias após a emissão das notas, dependendo da disponibilidade orçamentária. A nota oficial repudia o que classifica como tentativas de desinformação e afirma que não há justificativa legal para ameaças de paralisação que colocariam aí em risco a segurança da população. A Prefeitura informa ainda que os episódios relatados serão comunicados ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e que o município está estudando a adoção de um novo modelo de gestão para os serviços de urgência e emergência aqui na cidade, para dar mais eficiência e regularidade nos pagamentos. São aí, Bagnetti, as 2 versões dessa questão envolvendo os médicos e os pagamentos deles aqui em Araxá. Eu volto com você. Obrigado, César. A gente fica na expectativa logo para que esse impasse seja resolvido, pensando não só, claro, né, aí nos profissionais da saúde de Araxá, mas principalmente na saúde dos pacientes, né? O atendimento de qualidade em momento algum pode cessar, pensando na saúde dos pacientes, os pacientes em primeiro lugar, né? Acredito que com pequenos ajustes, né, será regularizada essa situação para que o serviço siga intacto, tá? A gente acompanha aqui e eu tenho a oportunidade de entrevistar e conversar com muitos prefeitos. A gente sabe, né, constitucionalmente, pela lei, de acordo pela lei, o município tem que investir 15% do orçamento na saúde. E a grande maioria dos municípios investem mais do que isso, o dobro, até muito mais, 30%, 32%. Então, saúde sempre tem que ser prioridade aí no atendimento público em qualquer município. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no Minas Urgente? Não saia daí, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento limpador perfumado Azulim, casa limpa perfumada, qualidade Start. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Osso, no São João do Bernardão, o preço baixa que faz a festa. Feijão carioca ligeirinho, 1 kg, R$ 3,99. Costela bovina em tiras, R$ 17,99 o quilo. Filé de peito de frango Seara, 1 kg, R$ 19,98. Batata palito congelada mais batata bem Brasil, 1,5 kg, R$ 19,99. Batata doce, chuchu, abóbora cabotiá, cenoura ou melancia, R$ 1,98 o quilo. Melão, mamão formosa, laranja, inhame ou jiló, R$ 3,99 o quilo. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Sorteio do Dia dos Namorados merece presentes incríveis! E eu te pergunto, está precisando trocar o carro e o celular? Então compre o Triângulo da Sorte, que domingo tem um Fiat Argo, dinheiro e vários iPhone 16 Pro Max 256 GB. No primeiro prêmio, um iPhone 16 Pro Max. No segundo, outro iPhone 16. No terceiro, mais um iPhone 16. E no quarto prêmio, um Fiat Argo, mais um iPhone 16 Pro Max, mais R$20 mil. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix.
A Feira Nacional de Malhas está de volta em Uberaba. De 6 a 15 de junho, no Ville Fora Atacarejo, na Avenida Santa Beatriz. Malhas e tricô do sul de Minas, jaquetas em couro, acessórios, calçados, bolsas e muito mais. Mercadorias de shopping a preço de fábrica. A entrada é franca. Rede Soma Drogarias, sempre com as melhores ofertas. Antigripal Cimegripe 14,90. Lenço umedecido 8,99. Creme Escala 1 kg 9,99. E tem muito mais, não é isso, Rubiele? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. A necessidade de sua obra é caçamba. Fale com a Transforte. Precisa de maquinários de primeira linha, caminhões Munk, guindastes, rolon, roll-off, o famoso Julieta? Fale com a Transforte. Há mais de 30 anos atendendo Uberaba e toda a região com frota própria, equipe especializada e um serviço de alta qualidade. Transforte Locações. Vem pra cá. Mesmo os namorados, surpreenda seu amor com um presente Ótica Crema. Compre um óculos de sol aqui na Ótica Crema e ganhe as lentes solares com grau e ainda tem muito mais, não é isso, Ângelo? Isso, e ainda concorre a um carro 0 km e as motos da campanha CDL premia você. Ótica Crema, vem pra cá! De volta com o Médico do Povo, doutor Rodrigo Penha, para falar da sua saúde aqui. Doutor, olha só, quem está conosco é a Maria Vitória, de Uberaba. Ela tem 18 anos e nos conta que sente muitas dores de cabeça, todos os dias, 24 horas, e nenhum remédio resolve. Ela complementa aqui que ela não usa muito o celular, faz o uso moderado do celular. Principalmente por conta da dor. Por conta da dor ela não consegue aí, então... Tem um desconforto muito grande. Bom, Vitória, obrigado a sua pergunta, né? Então, é a turma aí da geração Z, a turma aí que nasceu depois do ano 2000. Olha, dor de cabeça é uma queixa comum, tá? Tanto de adolescente como de pessoas adultas. Então, a gente tem que entender que nem sempre existe uma causa específica da dor de cabeça. Hoje um paciente me perguntou, eu não posso fazer uma tomografia para ver por que eu tenho dor de cabeça? Em geral, os exames vão ser normais. Então, a gente precisa descobrir qual a causa. Não adianta você ficar só tomando remédio sem a gente descobrir a causa. Então, eu vou te fazer algumas perguntas básicas. Então, 18 anos, você deve estar saindo aí do ensino normal, seu ensino fundamental, e está indo para prestar vestibular, ou está tentando alguma vaga, ou está tendo algum trabalho. Em geral, é um período muito estressante. Então, o primeiro fator é estresse. Passando por estresse, ele vai te dar dor de cabeça. A segunda coisa, a falta de atividade física. Hoje, tem muito adolescente que não se dedica. Tem que ter, Vitória, pelo menos 150 minutos de atividade física moderada. Isso ajuda você a produzir endorfina, que dá a sensação de prazer, dá vasodilatação e melhora. Outra coisa que você tem que prestar atenção é a alimentação. Evitar estimulantes energéticos, cafeínas, muito refrigerante. Isso pode estimular, porque o cérebro não dói. O que dói é a meninge que fica em volta do cérebro. Em geral, por desidratação ou por excesso de algum alimento, alguma coisa que está causando essa reação. E aí procurar um médico para fazer uma avaliação de como está a sua tireoide, os seus exames, a glicose, não está tudo bem. Então você precisa fazer primeiro essa avaliação geral. É claro que pode existir alguma doença, algum aumento da pressão no cérebro, isso é bem mais raro, mas em geral é funcional. Então você fez todas essas medidas, está dormindo bem, controlou a hora de celular, está fazendo atividade física e os sintomas ainda persistem, você vai procurar um médico para a gente continuar fazendo essa investigação, com eletroencefalograma, às vezes com uma tomografia, para a gente avaliar essas outras causas mais raras. Mas o que não é normal você ficar sentindo dor esse tempo todo, isso não é normal. Doutor, o Daniel tem 59 anos e gostaria de saber se aneurisma na aorta causa dor. Interessante, Daniel, a pergunta, né? Fala em aneurisma, um paciente chegou semana passada desesperado porque tinha um diagnóstico de aneurisma. Aneurisma nada mais é do que uma dilatação. Aí a gente vê dos filmes da novela, o paciente que tem um aneurisma e morre. Normalmente é por um aneurisma no cérebro. Então, se você tem uma ruptura do aneurisma dentro do crânio, a chance de morrer é muito grande. Então, você tem aneurisma na aorta, você teve uma dilatação. Pode ser na aorta torácica, que é a aorta aqui na parte de cima, ou na aorta abdominal, que é menos grave um pouco. E ele pode doer? Pode sim. Quando ele está dilatando, ele vai provocar dor, provocar desconforto, né? E pode, inclusive, necessitar de cirurgia. Então, aneurismas que crescem muito rápido, a gente precisa de operar e fazer a troca da aorta. Então,
Então você precisa de ir lá no cardiologista, ver o tamanho que é esse aneurisma, falar do sintoma que está tendo, inclusive pode ser uma indicação de cirurgia. Agora, o que acontece muitas vezes, Bagnete, a gente dá um diagnóstico de uma coisa tranquila, um aneurisma, uma coisa que não é muito importante, mas o paciente fica impressionado com isso e qualquer sintoma que ele sente, ele acha que é aquele problema e passa a ficar tendo dor toda hora. Isso a gente chama de psicossomático, mas o seu cardiologista vai saber diferenciar isso. Vamos agradecer ao Dr. Rodrigo Penha pela participação aqui no nosso quadro Médico do Povo, toda quarta-feira para falar da saúde do povo. E hoje a gente trabalhou muito, hein, doutor? Hoje o consultório estava cheio. Já comprou o presente do Dia dos Namorados da esposa? Já comprei. Ó, tem muita gente que deixou para a última hora para comprar o presente do Dia dos Namorados e as lojas devem ficar cheinhas. Eu e o Dr. Rodrigo Penha vão acompanhar a reportagem com você. Na loja de roupas onde o Marcelo trabalha, são comercializados looks masculinos e femininos, mas quase sempre são as mulheres que procuram para presentear. Na campanha de Dia dos Namorados deste ano, eles apostaram em divulgação nas redes sociais. A gente fez um trabalho muito importante com influencers de Uberlândia, onde o casal veio até a loja e um escolheu uma peça para o outro, fizeram reels e jogaram no Instagram. Foi incrível, viu? Quem também aposta na divulgação pela internet é a Mariana. A jovem tem apenas 19 anos e já é dona da própria confeitaria. Em datas como o Dia dos Namorados, ela capricha no cardápio e tenta tanto produzir itens novos quanto os doces de sempre, mas adaptados para a data. Eu fiz uma releitura do nosso fundi, né, que é algo que realmente remete muito à paixão, o pessoal sai para comer isso. E aí a gente faz um fundi cremoso, que você pode inclusive escolher o recheio, temos várias opções, maracujá, brigadeiro, o que mais sai na nossa doceria. E a gente manda os complementos juntos, que são os mais famosos, morango, uva, os brownies. E as lojas devem ficar movimentadas nos próximos dias, isso por conta dos consumidores atrasadinhos. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, cerca de 10 milhões de brasileiros devem deixar para comprar o presente de Dia dos Namorados de última hora, justamente agora, nos dias que antecedem a data. As pessoas começam a lembrar da data 3 dias, 2 dias antes. Aí o pessoal, no dia, é uma loucura, né? Porque aí todo mundo quer pronta entrega e às vezes a gente não consegue atender. Mas a gente vai ter alguns modelos, sim, para estar atendendo essa pessoa de última hora que esqueceu. E aí vai ter alguns modelos, mas corre o risco de não ter todos, né? Há 5 anos, a Camila trabalha com montagem de cesta para presentes. Começou apenas com cestas de café da manhã, mas hoje é possível encontrar mais completas, com vinho, frios, taças e itens personalizados. E aí, o valor é variado. Para o Dia dos Namorados deste ano, ela tem cestas a partir de R$ 190, que é, em média, o valor gasto em 2024 pelos casais, segundo uma pesquisa do Serasa. Mas esses pombinhos aí ultrapassaram essa estatística. O presente escolhido por eles é pelo menos 10 vezes esse valor. Uma geladeira, porque ela estava doida querendo essa geladeira. Então foi um presente útil, o que você achou? Foi um presentão. E se eu te falar que eu já presenteei, você acredita? Tem os antecipadinhos também, tá? Uma última informação, olha só, várias caixas de cigarro foram apreendidas há pouco pela Polícia Rodoviária Federal em Uberaba. A carga veio de Formosa, rumo a Curitiba. Todas as informações você acompanha no Band Cidade, 10 para 7 da noite, depois do Brasil Urgente. Nosso encontro é remarcado amanhã, hein? 12h40, depois do Donos da Bola, tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher. Forte abraço a todos, tchau! Aproveite a promoção Festa Junina da Autoescola Condutora para adicionar ou tirar sua habilitação. Planos a partir de R$ 119,99 ao mês. E a Condutora tem motopista grátis, curso de legislação em 7 dias e 5 unidades em Uberaba. Autoescola Condutore. Vem pra cá! Hiper ofertas.
Precisou trocar a bateria do seu veículo? Venha para a Nacional Peças. Bateria 60 amperes a partir de R$320, bateria 110 amperes a partir de R$600 e bateria 160 amperes a partir de R$800, é isso, Davi? Isso mesmo, tudo isso em 10 vezes sem juros no cartão. Nacional Peças, vem pra cá. Atenção você, comerciante de Uberaba e toda a região. Aqui no Cervejeiro Bebidas tem sempre o menor preço para você revender e também uma grande variedade, não é isso, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas em Uberaba e você que gosta de comodidade, faça o seu pedido pelo Televendas e receba em até 24 horas. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá.